Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes. No dia de hoje vamos analisar se Jacó Arminius defendia o livre-arbítrio ou não. Qual a sua opinião? Jacó Arminius defendia ou não o livre-arbítrio? Bem, por mais incrível que pareça, Jacó Arminius não defendia o livre-arbítrio. Queridos, que ensina o livre-arbítrio hoje são os neo-arminianos, ou aqueles arminianos, cristãos arminianos desinformados, que fazem do livre-arbítrio o meio pelo qual o homem pode ser salvo. Então, essa ideia de que o homem tem uma liberdade, né, ela não é expressada nas palavras de Jacó Arminius e nem nos remonstrantes de primeira geração. Nós vemos que eles estão em consonância com a Bíblia Sagrada quando nós vemos aqui em Romanos capítulo 7, versículo 15, diz assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. Romanos 7,18 diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, Jacó Arminius ele estava aberto ao que a Bíblia diz, né? A incapacidade humana de chegar a Deus pelo seu livre-arbítrio. Aliás, se você observar as obras de Armínio, você vai perceber que não existe livre-arbítrio nos escritos de Jacó Armínio como meio pelo qual o homem possa ser salvo. Até mesmo se você pegar o livro de Jacó Arminius, a Declaração de Sentimentos, seção 3, está bem expresso que em seu estado pecaminoso e caído, o homem não é capaz por si mesmo, quer seja pensar, querer ou fazer o que é de fato bom, mas é necessário que seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições e vontade, em todas as suas atribuições, por Deus em Cristo, através do Espírito Santo, para que seja capaz de corretamente compreender, estimar, considerar, desejar e realizar o que quer que seja verdadeiramente bom. Nós vemos também Jacó Arminius, em sua edição em português, volume 2, As Obras de Armínio, página 406, está bem expresso de que Jacó Arminius não defendia o livre-arbítrio, né? Porque ele diria que isso seria pelagianismo. A respeito da graça e do livre-arbítrio, isto é, o que ensino a respeito das Escrituras e do consenso ortodoxo, o livre-arbítrio é incapaz, diz Armínio, de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem graça. Para que eu possa ser considerado como Pelágio, como usando de mentiras com respeito à palavra graça, quero dizer com isso aquilo que é a graça de Cristo e o que diz respeito à sua regeneração. Mas embaixo diz: essa graça inicia a salvação, promovendo-a, aperfeiçoando-a, consumindo-a. Confesso que a mente de um homem carnal e natural é obscura e sombria, e que seus afetos são corruptos e desordenados, e a sua vontade obstinada e desobediente, e que o próprio homem está morto em seus pecados. Então Jacó Arminius, ele diz que o homem é incapaz de chegar a Deus a não ser pela graça. Mas que graça que Jacó Arminius está dizendo? Ele está se referindo à graça preveniente, né? Que no final, se a gente for analisar teologicamente, é a graça. Não existe dois tipos de graça. Mas nós vemos aqui, por exemplo, numa obra arminiano puro e simples, por exemplo, diz aqui na página 39 a mesma coisa concernente ao livre-arbítrio. Em concordância com isso, Jesus Cristo, Salvador do mundo, morreu por todos e por cada um homem, tal. E no artigo 3 diz o seguinte: no artigo 2 diz que ele morreu por todos os homens, mas no artigo 3 diz:
e o homem não possui fé salvadora em si mesmo, nem no seu poder do seu livre-arbítrio, visto que em seu estado de apostasia e de pecado não pode de si por si mesmo pensar, querer ou fazer algum bem. Né? Então, nós vemos aqui, na página 39 do livro Arminianismo por Princípios, que de fato o livre-arbítrio não pode fazer nada pelo homem, absolutamente nada, em consonância com Jacó Arminius, que não defendia o livre-arbítrio, assim como Calvino não defendia o livre-arbítrio como um meio salvífico. Mas qual que é o erro, então, de Jacó Arminius? Jacó Arminius, ele erra concernente à graça preveniente. Ou seja, o artigo 4 diz dos remonstrantes o seguinte: esta graça de Deus é o princípio, o processo e a consumação de todo bem, tanto que nem mesmo o homem regenerado pode por si mesmo, sem essa precedente ou preveniente, excitante, prosseguir e cooperante graça, pensar, querer ou terminar qualquer bem. Mas em relação ao modo de operação dessa graça, ela não é irresistível, visto que está escrito sobre muitos que resistiram ao Espírito Santo. Então, nós vemos no quesito graça e livre-arbítrio que Jacó Arminius não defendia o livre-arbítrio. O erro de Jacó Arminius foi concernente à graça preveniente. Porque você vê, nessa mesma obra, você vê aqui na página 43, dizendo o seguinte: a remonstrância, agora contrariando o ensino calvinista, afirma que o ser humano pode resistir à graça. No debate com Gomarus, Arminius negou a irresistibilidade da graça, argumentando que uma graça suficiente e universal segue a pregação do Evangelho. E, portanto, pode ser resistida conforme a má vontade de crer do ouvinte. Na verdade, Armínio e o arminianismo creem que a capacidade de responder à graça foi perdida. A graça preveniente, preste bem atenção, a graça preveniente é que restaura o arbítrio, para que o homem corresponda a ela ou não. Então, segundo o ensino dos remonstrantes, então, quando acontece a graça preveniente, aí abre o seu arbítrio, restaura o seu arbítrio. Aí você pode decidir entre sim e entre não. Só que, queridos, biblicamente, parece que está tendo uma confusão aqui. Né? O homem não tem livre-arbítrio, mas é restaurado o seu arbítrio quando vem essa graça preveniente. Ora, mas não existe outra graça a não ser Efésios 2, de 8 e 9. A graça é um dom de Deus, a fé e a graça é um dom de Deus. E Tessalonicenses 3, de 2 diz que a fé não é de todos. Logo, se a fé e a graça, né, ou você queira só colocar a graça como um privilégio, um presente de Deus, como é que pode ser restaurado o seu arbítrio, né, por essa graça preveniente, se não existe graça preveniente na Bíblia? Só existe a graça, não existe graça preveniente. Procure no Novo Testamento grego cristão, você não vai achar. Você vai achar só o quê? A graça. Então, isso daqui em si é uma contradição. Mas se você for ver os escritos de Jacó Arminius, ele não cria no livre-arbítrio, não defendia o livre-arbítrio como um meio pelo qual o homem poderia chegar-se a Deus. Isso aí são remonstrantes de terceira geração, são os atuais cristãos arminianos. Então, a pergunta que não quer calar é: Jacó Arminius defendia ou não o livre-arbítrio? Não. Jacó Arminius não defendia o livre-arbítrio. Fique na paz e na paz do Senhor Jesus Cristo.